O objetivo do comportamento passivo é agradar o outro a qualquer custo. Agora, será que isso é 100% benéfico? Essa e várias outras dúvidas, a nossa psicóloga Ingrid Reis responde agora. Hoje nós estamos aqui para continuar a nossa conversa com a psicóloga Ingrid Reis sobre passividade. Você é uma pessoa que gosta de tomar atitude ou você prefere sofrer as consequências das escolhas que outras pessoas fizeram? Ingrid, esse é um tema muito importante, não é? Muito importante mesmo, Rafa. Então hoje nós falaremos sobre isso. Quais as consequências entre ser passivo e conviver com uma pessoa passiva? São consequências assim que muitas vezes a pessoa não percebe a curto prazo, mas a longo prazo elas vão surgindo. Diferente da pessoa agressiva, né? Que bateu, levou, que você já percebe na hora, mas a pessoa passiva, o que pode começar a acontecer com ela? Ela vai começar a sofrer as consequências das escolhas que fizeram para ela. Então, que perigo que é? Imagina, você tem uma coisa que é muito importante para você. Muito importante. Não vou nem falar o celular, vou falar assim, uma coisa assim, pensa aí o pessoal de casa, uma coisa que só você sabe cuidar. Seu filho, né? Alguma coisa assim muito importante. Imagina você colocar isso na mão de outra pessoa. Olha, pode cuidar, né? Tchau. Imagina só se isso faz sentido. Então, a nossa vida, a gente não pode agir como se fosse algo que os outros pudessem decidir pra gente, né? Por exemplo, a roupa que você escolheu, foi você que escolheu pra você. Se você deixa uma outra pessoa escolher a roupa pra você, pode não ser do seu gosto, do seu estilo. Então, a mesma coisa vai acontecer aí com uma pessoa passiva. Ela vai acabar começando a perceber que a vida não está tendo a trajetória que poderia, que deveria ter para a vida dela. E aí isso é um perigo porque ela vai começar a partir daí talvez culpabilizar as outras pessoas, responsabilizar as outras pessoas, vai se colocar numa posição de vitimismo. Ela vai começar a perceber que a vida das outras pessoas está andando e a dela não. Isso pode gerar inveja. Sim. Porque, o outro fez. É engraçado que a pessoa começa a olhar a vida do outro, né? Ai, nossa, o outro, nossa, passou no concurso, fez tal coisa, que bacana, né? Todo mundo fez muitas coisas legais. E, ai, que pena, né? Que eu não consigo. E a pessoa vai se colocando numa posição de sombra da própria vida e não de protagonista. Ela vai virando coadjuvante da própria vida, da própria história. Sim. E aí isso pode também gerar conflitos. Muitas pessoas, na passividade, elas acabam tentando evitar conflitos assim, mas elas também podem gerar conflitos assim, porque muitas vezes pode ser revoltante, né, falando sobre as pessoas que convivem com pessoas pacíficas, às vezes pode ser revoltante você perceber que aquela ação deveria ser daquela pessoa. Sim. Né? Imagina uma mãe que tem um filho que é muito passivo. Nossa, o filho devia estar estudando, eu tenho condições de te dar tudo, e aí o filho não faz, né? Ou então pais também que deveriam tomar atitudes. Então isso começa também nas pessoas que convivem com a pessoa passiva, pode gerar revolta, pode gerar sentimentos de afastamento dessa pessoa mesmo. Sim. E aí isso acaba reforçando a ideia da pessoa ser mais passiva, porque ela vai ficando mais na dela, mais isolada, e aí vira um ciclo, né? E agora você tocou no assunto aí, às vezes a pessoa ela é tão passiva que ela vê a vida dos outros evoluindo, a dela não, e gera inveja. E muitas vezes vai culminar num comportamento agressivo. Então fala pra gente, além do comportamento passivo, quais são os outros comportamentos que estão aí circulando na mesma família, digamos assim? Exato, a gente tem não só a passividade, né? Talvez você aí de casa pense, nossa, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou o oposto disso, convivo com pessoas opostas a isso. Então nós temos também as pessoas agressivas, que, né, acredito que a maioria já entenda com mais clareza o que seja agressivo. Até por isso que eu escolhi o tema da passividade e não da agressividade, porque a agressividade é algo que nós estamos mais familiarizados no dia a dia. É mais fácil identificar, né? Exato, porque a pessoa agressiva, você já, às vezes, num jeito da pessoa falar com você, olhar com você já percebe. Sim. A própria pessoa que ela sente também essa irritabilidade, né? Ou então muita gente não percebe que mas começa a ouvir comentários dos outros. Então o oposto do passivo é o agressivo, que é aquela pessoa que não consegue reter as emoções
emoções para ela. Aquela pessoa que vai e fala e não tá nem aí, não pensa também, não mede as consequências, o que também não é legal, né? Isso é importante. E nós também temos as pessoas passivo-agressivas, que esse aí também é um comportamento muito interessante, né? Muito diferenciado, porque é aquela pessoa que ela age de forma agressiva, só que é mais difícil de identificar. Por quê? A pessoa, vamos supor que você me pede um favor. Aí eu não quero fazer o favor. A pessoa passiva, mesmo sem querer, ela vai lá e vai fazer bonitinho, direitinho, porque ela é passiva, ela tá recebendo a sua ação. A pessoa agressiva, faz você, sua folgada. Não tô nem aí, se vira. E ela também não pensa um pouquinho na hora de balancear, né, a situação. Já a pessoa passiva, agressiva, ela pode até fazer. Só que ela vai fazer mal feito, ela vai demorar pra fazer, vai fazer do jeito dela. É a famosa má vontade. Exato, né? Claro que essa não é a única causa também da má vontade, né? Tem muitos outros fatores, mas a pessoa passiva-agressiva, ela vai ter essa tendência de fazer, mas fazer mal feito. Então ela usa de agressividade, mas de forma passiva ao mesmo tempo, né? É bem interessante. E aí esses tipos também não podem ser confundidos com a timidez, né? É isso que eu ia perguntar. Que muitas vezes a pessoa que é tímida, ela não necessariamente é passiva ou agressiva, né? Pode ter a pessoa ser mais tímida, mas ela ser agressiva, ela não fala quase ninguém, mas quando você vai falar com ela é super estúpida com você. Sim. Então, uma coisa não tem relação com a outra. Mas esses são os 3 tipos, né? O passivo, agressivo e o passivo-agressivo. E nesses 3 tipos de comportamento, qual seria o equilíbrio entre eles? Existe um 4º tipo de comportamento? Com certeza, né? A gente não precisa se identificar com uma problemática, com uma dessas, não. A gente tem também a assertividade. Então, a assertividade e o equilíbrio entre esses 3. A gente não precisa viver na vida esperando as ações das outras pessoas de forma passiva. Também não precisa ser tão reativo, de, né, não pensar e agir por impulsividade no caso da agressão. Nem ser passivo-agressivo. Que a pessoa passiva-agressiva, ela não se expressa, né? Ela não fala o que ela tá sentindo, ela não impõe limites. Porque eu tenho a opção de ser assertivo e falar pra você: Rafa, eu não consigo fazer agora, posso fazer daqui a meia hora? Rafa, eu não consigo, você consegue outra pessoa? Isso é assertividade. É quando eu nem fico ali fazendo, né, de modo que tire as minhas vontades, nem te agrido e nem faço as 2 coisas juntas. Não, eu imponho limites, eu me expresso, eu digo pra você o que eu tô sentindo e assim eu consigo que você me entenda muito melhor. Então tem a ver até com uma clareza de comunicação e aí um assunto vai puxando o outro e aí o assunto vai fluindo, né? Tá, e a partir do momento que a pessoa se identificou, percebeu que ela é passiva e ela quer mudar aquilo na vida dela, ela percebeu que ela é uma passiva-agressiva ou uma agressiva? Porque existem casos em que a pessoa percebe que ela tem um problema e ela quer resolver. Existe tratamento, terapia para isso? Com certeza. Eu sempre digo assim, né? A terapia, ela não vai fazer você se transformar numa outra pessoa. Porque tem muita gente que às vezes é tímida e quer se tornar a pessoa mais popular da turma. E isso não acontece. Quer dizer assim, pode acontecer, mas não é o objetivo da terapia. O objetivo é que você se sinta bem como você é e maneje apenas as consequências daquilo. Ser passivo, assim, por si só, não vai ser, nossa, a pior coisa do mundo. Mas as consequências vão vindo. Igual a gente conversou aqui, a dificuldade de conseguir emprego, relacionamento, e por aí vai. Então, na terapia, a gente trabalha o quê? Os problemas que podem vir a acontecer. Também, lembrando que terapia não é só para resolver problemas já instalados. A terapia também tem a função de evitar novos. E isso eu digo muito, porque tem muita gente que só procura terapia, a maioria das pessoas, né? Quando já tá no fim, quando a pessoa o casamento já era, né? Quando a pessoa já tentou tudo, já foi em vários lugares. E não, mas a terapia, ela não é só para quando você já tá com as consequências. Mas se você identifica isso, já é o primeiro sinal. Porque a gente precisa se responsabilizar pelas nossas ações. Todo mundo vai ter defeito, todo mundo vai ter aí seus motivos. E a gente tem que lembrar que as causas genéticas e ambientais, elas são importantes, mas a sua ação agora é a única coisa que você vai ter controle. Você não tem controle mais sobre a sua genética ou sobre a sua criação. Eu tenho controle sobre o que eu estou conversando com você aqui agora. Então é nisso que a gente vai atuar. A terapia vai direto ao ponto para ajudar a pessoa a identificar quais são os fatores que estão atrapalhando a vida dela e como ela pode modificar. E se ela estiver convivendo com uma pessoa assim também, como ela pode ajudar essa pessoa e como ela pode também aprender a se adaptar
orientar essa pessoa, se for o caso. Ingrid, se uma pessoa quiser fazer terapia com relação à passividade, ela pode falar com você? Sim, com certeza. Então passa suas redes pro pessoal. Pessoal, então me siga lá no Instagram, @psi_ingridreis_. Lá você pode tirar todas as dúvidas sobre esse assunto e muitos outros. Pode entrar em contato comigo, que estarei lá disponível para poder responder todas as dúvidas que você tiver. Essa foi a nossa conversa sobre passividade, sempre com temas muito importantes para o dia a dia, para a vida, para o encontro da identidade que a Ingrid, nossa psicóloga de ouro, nos traz. É sempre um prazer ter você aqui conosco. E é um prazer estar aqui também. Esperamos você em breve com mais temas aí para bagunçar, para arrumar a mente desse pessoal. Com certeza, até a próxima. Ingrid e Rafa, meu beijo para vocês.